partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Despertar do Ser Integral. Eu sou Kátia Flock e nós vamos fazer um período aí juntos de reflexão sobre um tema muito legal e importante, a palavra. Vocês imaginam o quanto é importante entendermos sobre esta questão do que nós exercemos primordialmente todos os dias. Então, a palavra, ela não deixa de ser um leme de embarcação. Por quê? Através da palavra, nós vamos nos aproximar ou nos afastar de pessoas por um período ou até para sempre. Você já refletiu sobre isso? Então, por isso que a palavra é um leme, né? Você quer ir para lá, você fala uma coisa, você quer ir para cá, você fala outra coisa. Então, esse é apenas um início, para que nós todos possamos nos preparar para esse mergulho sobre essa questão da comunicação, o quanto a comunicação é importante para todos nós. Lembrando sempre que eu estou aqui em nome do Instituto Alfa do Bem, onde nós fazemos um trabalho extremamente global de atendimentos a crianças, adolescentes, em situações de penúria, eu poderia dizer assim, isso em situação de transtornos emocionais, sejam eles quais forem. E eu convido a vocês, então, a partir de agora, a fazer esse mergulho sobre estas informações sobre a questão da palavra, o quanto isso é importante e que nós precisamos começar a entender e a valorizar. De início, o que nós poderemos dizer? Que a palavra, elas são sons articulados que vão expressar ideias. Então, todos nós, desde pequenininhos, nós aprendemos a falar. Então, a mamãe ensina uma sílaba, uma letra, e a junção disso mostrando objetos, porque essa é a forma de se comunicar. Então, a comunicação ela é um processo muito interessante, onde nós vamos compartilhar experiências, vamos criar relacionamentos e vamos até formar comunidades, mas sempre através da palavra, que é o nosso meio de comunicação. Então, eu gostaria de lembrar aqui, nesse momento, para vocês, sobre uma questão muito importante, que nós temos duas áreas no nosso cérebro que sendo estimuladas, elas formam redes envolvidas no processo de linguagem, de desenvolvimento de linguagem, que é a área do Broca, que está relacionada à pronúncia. Nós vamos aprender a pronúncia. Vamos supor, se essa área do Broca estiver com algum problema, alguma dificuldade, a pessoa não vai, conseguir pronunciar a palavra. E a área de Wernicke, que é uma área que está relacionada à compreensão dos símbolos, ou seja, é onde nós vamos compreender que aquele objeto representa aquela palavra ou aquela ideia. Que vai assim, nós vamos, desde o início, onde nós estamos aprendendo a falar, nós vamos relacionar os símbolos. Cada objeto, a mente, o cérebro vai entender que aquele objeto tem um significado. Então, através daquele significado, nós vamos formando as ideias que as palavras representam. Não é bonito? Não é interessante demais? Então, é o que nós precisamos começar a articular. A palavra, ela é um dom de nós, seres humanos, e ela vai expressar praticamente o tempo todo os nossos pensamentos, que estão baseados na linguagem. Eu penso, eu verbalizo. Então, os pensamentos baseados na linguagem vão gerar a compreensão dos símbolos. Então, eu penso, eu me comunico através daquilo que eu penso. Então, a comunicação interna, ela vai, gerar duas possibilidades: a camada de comunicação que vai gerar o pensamento e, segundo, a camada de comunicação que vai gerar a verbalização. Então, eu penso em alguma coisa, eu
gero o quê? Uma ideia para depois eu verbalizar. Então, trazendo isso para uma expressão global dentro do aspecto da ciência, da filosofia e da religião, nós vemos assim que o espírito atua através do cérebro e através da língua, que nós movimentamos a língua, nós vamos expressando uma comunicação para pensarmos, né, que não é nada fácil aprendermos a nos comunicar, a falar. Então, vocês imaginam que coisa importante. Existe todo um processo mental da nossa mente que é localizado no espírito, que atua sobre o nosso cérebro, e a partir do nosso cérebro, nós vamos necessitando de alguns órgãos do nosso corpo. Então, para a comunicação, nós precisamos do cérebro e da língua. Olha que lindo, não é verdade? Então vamos lá. O Tiago, no capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: que ele expressa, né, uma passagem de Jesus que diz assim: a língua é o fogo, membro do nosso corpo, mas pode contaminar a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. Então, a língua é como um fogo. Se você não souber lidar com ela, o que que vai acontecer? Você pode causar um impacto através de uma palavra, através de uma ideia, você pode contaminar todo um relacionamento, todo um grupo, a vida de uma pessoa. Então, por isso que nós precisamos entender que a palavra é um leme. Lembra do leme do barco? Se você põe o leme para cá, o barco vai para cá. Se você põe o leme para lá, o barco vai para lá. Então, se você quer ter uma vida mais estruturada, o que você precisa? Controlar o que você pensa e o que você verbaliza, o que você comunica através da palavra. Então, a palavra, ou a língua, poderíamos dizer assim, ela é um recurso extremamente sagrado. Nela reside o quê? A centelha divina do verbo. É através da língua, através da fala, que nós vamos expressar tudo que passa em nossa mente. Por isso que aquelas pessoas que sempre estão brigando, falando coisas feias, desenvolvendo, às vezes, teorias extremamente negativas e vazias, o que acontece? Elas estão perdendo um tempo valioso, que elas estão trazendo ideia, verbalizando e jogando para o meio. Então, ela está perdendo tempo, ela está divulgando algo que não é legal, não é bom, e está gerando em torno dela própria uma energia extremamente negativa. Então, por isso que o homem, ele costuma desviar a função edificante da palavra, hoje em dia, principalmente. Por isso que nós precisamos aprender a dar um rumo adequado, um rumo certo, pararmos de exercer o julgamento e críticas agressivas. Por quê? Porque nós talvez não tenhamos o contexto inteiro dos fatos para poder executar um julgamento ou até uma crítica violenta, onde nós, além de agredirmos verbalmente uma pessoa, nós agredimos com objetos, transtornamos a vida do indivíduo, às vezes na própria encarnação ele está perdido, ele não consegue nem mais se reabilitar. E é por isso que nós precisamos aprender a edificar a forma de pensar para a palavra sair com efeito positivo. O homem, infelizmente, ou melhor, o ser humano, ele prejudica a imagem e a reputação de alguém através de palavras. Ele banaliza sentimentos, ele deprecia as habilidades talentosas, às vezes quando ele faz um julgamento inadequado, às vezes o filho chega em casa contando coisas maravilhosas, e o pai fala, fica quieto, você está falando um monte de besteiras. Então, o que que o pai está depreciando o seu filho, né? Depreciando um talento que ele está apenas iniciando no seu desenvolvimento. É por isso que nós temos que entender que os pais, eles têm uma importância fundamental para que os filhos possam se desenvolver com sabedoria.
E a sabedoria é aguardar os momentos que a criança comete erros, fala errado, ou até comete alguns enganos difíceis, mas os pais têm o dever de recuar, olhar a função deles como educadores e a função deles como ter a tolerância para poder educar e ensinar os filhos. E, obviamente, os filhos também, depois de crescidos, fazer uma avaliação, como é que, o que me passaram, esses costumes, esses hábitos, esses valores são coerentes com a minha história de vida hoje, o que eu preciso viver dentro da moral e ética? Nós temos que pensar praticamente o tempo todo. Estou cumprindo aquilo que eu tenho que exercer como um padrão de vida? Tem ética, tem moral, tem disciplina, tem amor, tem caridade. Tudo isso nós precisamos valorizar e termos a paciência de, quando errarmos, nos levantarmos, ter paciência quando nós virmos alguém errando, em esperar essa pessoa se soerguer e talvez tentar uma nova oportunidade para fazer o certo. Então, através da palavra, o homem pode insultar valores morais e aspectos físicos de alguém. Quando eu digo homem, meus queridos, eu estou dizendo o ser humano, é o homem, mulher, enfim. Eu não estou dizendo fator em si do homem, mas do ser humano. Então, através da palavra, o ser humano, ele intimida pessoas, que é aquele conhecido nome de bullying. Às vezes, crianças, adolescentes, adultos, enfim, não importa a idade, as pessoas às vezes intimidam o outro, às vezes subjuga o outro, às vezes agride o outro com colocações extremamente inadequadas. E o que acontece? Isso também é uma depreciação. Esse indivíduo vai crescer intimidado, vai crescer inseguro, vai crescer coberto de sentimentos de inferioridade. E, obviamente, ele sendo humilhado, que isso não deixa de ser uma humilhação e uma manipulação, porque quando você inferioriza alguém, você está humilhando essa pessoa e fazendo com que essa pessoa até seja controlada por você. Aí você fala, não, tem que ser assim. Ou seja, você só quer que aquilo que você acredita que é o certo, o outro faça. Então, isso também pode ser uma espécie de manipulação. E é por isso que nós temos que cuidar, essencialmente, da nossa alma. A alma é que gera esse comportamento. Não é o nosso cérebro, não é o nosso corpo, é a nossa alma. É a parte psíquica, é a parte mental que vai gerar comportamentos e atitudes inadequadas ou corretas. E é por isso que hoje nós estamos aqui, tentando de alguma forma entender que todas as palavras têm efeitos. Ou positivos ou negativos. Vamos avaliar um pouquinho os efeitos das palavras violentas, que podem gerar danos psicológicos brutais e muitas vezes irreparáveis. Então, nós não estamos aqui para executarmos um trânsito inadequado na nossa história de vida. Pelo contrário, nós estamos aqui para encontrar uma forma de falarmos corretamente. Porque isso vai gerar em nós também toda uma mudança. Se nós temos palavras violentas, é porque nós também somos ou estamos violentos. E nós precisamos mudar. A palavra, ela pode gerar traumas, doenças físicas, autoestima muito baixa, insegurança, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. Ai, mas Kátia, as palavras podem gerar? Claro que pode. A pessoa pode ficar tão angustiada e ansiosa em ter que fazer só as coisas que o outro acha que é o certo, que ela cria um transtorno de compulsão, ou com alimentação, ou com álcool, ou com drogas ilícitas, ou com comportamento inadequado, enfim, transtornos de pânico, fobia social e até o suicídio. Então, será que nós vamos começar a rever e entender o poder das palavras? E começar a mudar, dar uma guinada
e entender que nós somos responsáveis por aquilo que nós verbalizamos. E se nós não nos responsabilizarmos por aquilo que nós falamos, como é que fica? Cadê a maturidade que nós precisamos desenvolver? Eu falei, nem pensei, tudo bem? Não. Eu falei, não pensei, gerou uma situação. E eu vou ter que corrigir essa situação. Por quê? Porque se nós somos seres reencarnantes, somos seres imortais, então nós precisamos, o que nós sujamos, nós precisamos limpar. Se nós formos violentos, nós precisamos, em outra encarnação, desenvolver a mansuetude, ir lá, corrigir, ajudar aquela pessoa que nós, muitas vezes, destruímos. Então, eu vou fazer um convite para vocês, o convite da não violência. A palavra não violência, ela vem do sânscrito ahimsa, que significa não cometer violência com as pessoas, ou ser injusto, ou cometer injúria. Então, o que que nós precisamos refletir? Que todos nós temos que rever a forma de pensar e de sentir a vida. Buscar sempre um estado de calma, porque se você é muito ansioso também, você pode cometer erros, um julgamento precoce. E nós precisamos aprender a viver com paixão. O que que é viver com paixão? É viver dando oportunidades, principalmente para as pessoas que ainda são imaturas existencialmente. Porque nós precisamos ir gradativamente estimulando comportamentos pacíficos e não violentos. Será que nós poderemos entender que é só através das informações, é só através do autoconhecimento que nós podemos nos tornarmos pacíficos? O que que é pacificar interiormente? É você saber o que te tira desse controle emocional. O que é que te tira do controle emocional? Pense um pouco. E agora você tem que ver como é que eu aprendo a controlar? Eu preciso aprender a controlar isso em mim. Se uma pessoa me tira do sério porque ela é agressiva, então eu preciso me preparar para estar perto dessa pessoa. Se a pessoa comete grandes erros e isso me incomoda, então eu tenho que me preparar para estar perto dela. Isso já é você estimular um comportamento pacífico. Então, está na hora de fazermos o nosso trabalho, porque a mente é que vai estimular a comunicação. E nós, para nos comunicarmos de forma adequada, nós precisamos de uma educação moral e ética, e aprendermos a transformar as nossas emoções. Se alguém me causa um impacto, eu tenho que aprender que essa pessoa, onde quer que eu esteja, ela vai causar aquele impacto em mim. Até o momento em que eu digo não, eu não quero mais que essa pessoa me incomode. Eu vou orar, eu vou saber que ela é agressiva, que ela tem esse hábito, e isso não vai mais me atingir. É fácil? É trabalhoso, porque eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso esperar que o outro mude para que eu não seja violenta. Eu tenho que não ser violenta, independente do outro fazer o que ele quiser. Percebem como isso tem a ver com autoconhecimento? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me controlar. Então, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso cuidar das ações, eu preciso cuidar dos meus sentimentos, aprender a cada dia desenvolver uma virtude e sabermos o que é o bem e o que é o mal. Vamos falar um pouquinho do que é o mal. O mal são ideias cristalizadas de dominação, de poder, que vai propagar o ódio, que vai instigar as pessoas à revolta, a uma inteligência que dita regras, que gera. Muitos ditadores são inteligentes.
mas é uma inteligência, uma liderança de egoísmo. Nós poderemos dar um exemplo de um líder egoísta, de um líder que, infelizmente, com muita inteligência que ele tinha, ele causou um grande mal, que foi Hitler. Ele viveu com a exploração do ego, né? Ele quis crescer, quis dominar, quis ser ditador, e ele achou que tudo que ele fazia e falava era o certo e o melhor. O eu. Eu sou melhor que qualquer pessoa. Então, esse é o comportamento daquele indivíduo que é inteligente, mas está cristalizado ainda no egoísmo, na vaidade, no orgulho, e é óbvio que ele vai se perder. Agora, um exemplo de bem, onde o indivíduo já está no patamar de viver com respeito, com humildade, que passa, quando ele fala, instruções edificantes, é carismático, mas pelo amor que ele transmite, e não pela inteligência que ele tem. É pelo amor que ele envolve, ele possui um magnetismo imenso. Nós poderemos lembrar aqui de Chico Xavier, de Francisco de Assis, de Madre Teresa, que viveram praticamente o amor e a compaixão o tempo todo. Sem falarmos do mestre maior, da luz, do sol, do governador planetário, que é Jesus. E onde nós vamos nos mirar? Na educação moral, que é importante nós fazermos diariamente, ou vamos para o lado negativo, eu quero mandar, eu sou melhor, aquele resultado do personalismo. Nós chamamos isso de personalismo, que é aquele indivíduo que só ele está certo, só o que ele faz é melhor. E nós não podemos nos enganar. Nós somos seres reencarnantes, estamos num planeta de expiações e provas, que isso mostra delicadamente para todos nós que nós somos seres antigos, já que têm uma certa idade. Por quê? Porque nós erramos e estamos agora para nos reabilitar do erro que nós cometemos em várias outras encarnações. E é por isso que nós todos estamos aqui, buscando aprender, buscando a valorizar o dom da nossa palavra, porque a palavra ela pode edificar, ela pode entusiasmar a pessoa, ela pode encher a pessoa de esperança, de alegria, de otimismo, mas a palavra também pode colocar a pessoa lá no buraco. Ela pode fazer com que a pessoa seja fraca, se sinta um, um nada, tenha autoestima extremamente baixa, ou seja, a pessoa ela vai se despersonificando do que ela é. Ela vai se perdendo. Então, eu acho que está na hora de nós começarmos a buscar todo um processo que a doutrina espírita nos ensina através das mensagens trazidas por Emmanuel, André Luiz, o médium Chico Xavier, que tanto psicografou e nos deixou grandes mensagens, o Divaldo Pereira Franco, que através de lindas mensagens de Joana de Ângeles e outros espíritos, tem a condição de nos servir a educação. Então, o que que nós precisamos cuidar? É de nós. O cuidar como estamos a nível emocional, fazer uma revisão das nossas crenças e princípios, saber falar e saber ouvir, para dar soluções a conflitos e não gerá-los. Reconhecer as nossas necessidades e a necessidade do outro. O que que o outro está querendo dizer com essa agressividade que ele está vivendo? Saber se expressar através das emoções e sentimentos e ser honesto. Eu ainda não consigo fazer isso, eu tenho que aprender. Ser honesto, às vezes a gente não sabe, e outra, todos nós estamos aqui para aprender.
Só Jesus esteve para ensinar com grande sabedoria. O restante, todos estamos aqui para aprender. Então, nós temos que saber interpretar o que está por trás da agressividade dessas pessoas, ou até das nossas, muitas vezes. Então, nós precisamos reavaliar o nosso comportamento, gerenciar as nossas emoções e entender que precisamos desenvolver a empatia, a alteridade, porque só a empatia e a alteridade vai gerar a compaixão em nossas vidas, em relacionamento com todas as pessoas. Por isso, meus queridos, muito obrigada pela oportunidade de estarmos refletindo, mas nós vamos dar continuidade a esse tema, porque ele é muito importante. Nós precisamos aprender a controlar as palavras para que nós possamos, quando soltá-las, elas apenas transformem positivo o outro e o meio em que estamos. É como se através das palavras nós poderemos soltar flores, perfumes, ou balas, ou coisas muito feias para atingir alguém. Às vezes a pessoa fala assim: Poxa, eu não fiz nada, eu só falei. Falar, muitas vezes, é até pior do que uma surra, porque a palavra, ela gruda e ela realmente nos aflige muito. Então, meus queridos, vamos todos refletir sobre esse tema, sobre a questão da importância da palavra e praticar diariamente, um pouquinho por dia, mas todos os dias fazermos uma grande reflexão de como nós estamos a nível interior, né? Como é que está a nossa fala, o nosso pensamento, as nossas ações e comportamentos. E assim nós vamos nos transformando gradativamente. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até lá. Um beijo. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.